Peraí, desculpa aí atrapalhar o seu vídeo mais uma vez, mas eu só queria te pedir uma coisa. Você, depois ou agora, qualquer hora que você puder e quiser me ajudar, aqui embaixo tem um link que vai te levar para uma loja virtual, onde você pode comprar várias utilidades para sua casa e me ajudar no canal. Valeu? Vamos embora pro vídeo. Olá, como vai você? Talvez você esteja aqui simplesmente por curiosidade. E isso sim é muito bom. Mas eu queria te falar sobre o assunto que te trouxe até aqui. O ponto específico que destruiu sua vida. Provavelmente, se você está aqui agora ouvindo essas palavras, é porque você se sente um derrotado. É porque você se sente uma pessoa que precisa realmente de ouvir e descobrir o que fez com que sua vida chegasse a esse ponto. Muitos aqui talvez estejam apenas por curiosidade mesmo, em saber o que vou falar. Talvez tenham pessoas aqui também que queiram aprender, e isso é muito bom para todos. Mas o fato é que o assunto é muito forte, relevante e que nos leva a pensar em atos que nós praticamos nas horas mais importantes de nossa vida. E eu quero deixar com vocês hoje um texto da Palavra de Deus que fala um pouco sobre isso. Em todos os assuntos, praticamente, que a palavra relata em relação àquilo que fazemos, que tomamos atitudes, nos levam a pensar que as atitudes tomadas são elas que definem a consequência, tanto para o bem quanto para o mal. Tem muitos textos na Bíblia que eu poderia usar aqui, mas eu quero usar só um texto, uma porção da Palavra de Deus, que nos fala o seguinte. Lá em Gênesis 25, 34, nos diz o seguinte: E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se, e assim saiu Esaú, desprezando a sua primogenitura. Gênesis 25, 34. Como podemos ver, esse momento foi crucial na vida de Esaú, tanto que alguns acreditam que essa foi a questão que o afastou de receber a bênção do pai. Mas podemos também perceber que Jacó, nesse momento, também comete um grave erro. Ele usa de mentira para possuir de seu irmão um bem mais precioso, que naquele momento era a bênção do seu pai como filho mais velho. E você me pergunta, mas Esaú então errou aqui para que Jacó fosse esperto e pegasse dele também a primogenitura? Temos sempre que lembrar que não existe erro que é consolidado pelo outro. Não existe uma forma de você fazer o bem usando o erro. Mas nós também temos que lembrar que, por sermos homens e errantes, iremos entre erros e acertos até chegarmos a uma consequência final de tudo que fazemos. E eu queria perguntar a você, o título do vídeo representa você de alguma forma? Talvez se Jacó ou Esaú estivessem lendo esse título hoje, pensariam até diferente do que falo aqui, porque no momento em que você comete o erro, talvez você nem perceba, que foi o caso de Esaú. Jacó também cometendo o seu erro quando fingiu para o seu pai ser o seu irmão, porque a sua mãe o induziu a fazer isso. E eu fico pensando, são tantas coisas e pessoas envolvidas numa só tramóia, numa só coisa errada, que gera assim um futuro onde poderia ser ignorado por Deus. Mas Deus então resolve trazer isso à memória às gerações. E eu digo para você hoje, você lembra agora qual o exato momento, o ponto aonde foi que começou todo o seu sofrimento? Talvez esse título tenha trazido você aqui para que você entendesse. Toda vez que acontecer alguma coisa em nossas vidas, tem que ser assim. O erro, ele muitas vezes vem como uma pré-definição daquilo que vamos fazer depois. Na verdade, decidir o que se vai fazer depois é mais importante do que o próprio erro, porque não se engane, a consequência vem. O problema é se você não percebe a consequência porque não tem a sensibilidade de entender que isso foi por causa de alguma coisa.
Na história de Esaú e de Jacó, como nós vemos aqui, que eu escolhi exatamente esse texto aqui para que eu pudesse explanar muito bem o que o texto fala, de acordo com aquilo que Deus colocou em meu coração para trazer à igreja agora. Eu pergunto para você, qual é o ponto que você chegou ou que você identificou que a sua vida foi destruída? Eu vou falar para você esse ponto. O ponto que você destruiu a sua vida foi o momento em que você se distraiu. Ou, no pior caso, que é o mais grave, e na maioria das vezes eu infelizmente tenho que falar, as pessoas que leram este título e chegaram até aqui, eles só chegaram porque provavelmente estão neste nível. É o nível onde você não percebe no momento o que fez. Mas eu estou aqui agora para abrir os seus olhos. Como o meu foi aberto no momento em que errei, o seu também pode ser, através de uma experiência que eu passei, que Jacó passou lá atrás. Jacó não recebeu e não percebeu que iria acontecer naquele momento ou num futuro próximo por causa daquele momento, daquele ponto de sua vida que destruiu a sua vida. É claro que depois vamos ver o que aconteceu, mas, porque eu digo assim, a destruição de uma vida só pode ser revertida depois que Deus chega na vida dela. E foi assim que aconteceu com Jacó. Eu queria perguntar a você, o ponto da destruição da sua vida é o momento em que você não percebe que você tem que parar de fazer alguma coisa que está na contramão daquilo que vai de acordo com o bem e começa então a praticar aquilo que não tem nada de bem, ou seja, o mal é colocado como prioridade sem que você perceba. O mal que é colocado com prioridade é: eu sei o que é verdade, você não. Esse mal é constituído pela sociedade porque todos nós queremos ter razão em alguma coisa. E o mais fácil de acontecer isso é quando você não compreende que, se não houver um parâmetro superior para que você seja julgado sem ser injustiçado, esse parâmetro é o que resolve, que se chama fatos. A veracidade das coisas faz com que tudo volte para o seu lugar. Por que falo volto? Porque quando falo volto, significa que quando Deus te colocou no mundo, você, pelo pecado que vem de geração em geração, já nasce com o pecado do sangue. Embora ainda a maldade não esteja ali até uma certa idade, o pecado original já está em você. Então isso faz com que você não perceba quando erra. Por várias vezes, o pecado que cometo, momentos em que eu não consigo controlar a minha carne, isso me faz morrer por dentro. Mas, como Deus nos ensina, ouvindo aquele que pode todas as coisas, eu tenho uma chance com Ele se me arrepender, se reconhecer isso. O ponto que você precisa reconhecer é: como eu vim parar nesta situação? De realmente perceber que a minha vida foi destruída. Esse ponto é o ponto em que Deus fala com você e você nem percebe. Porque a palavra de Deus também diz assim, lá em Romanos 10, versículo 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, é o ouvir a palavra de Deus. Repetindo, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Note que quando o autor termina a frase, ele diz: e o ouvir pela palavra de Deus. Quando ele fala ouvir pela palavra de Deus, ele diz pela palavra de Deus, porque é necessário um som para que você ouça. E para que esse som seja dito, exige-se um profeta, como esse que vos fala agora. Talvez você vá julgar o que estou falando, e é claro que você tem que fazer isso. Talvez
isso seja essencial para que você busque em Deus aquilo que é sensato. Mas a verdade é que muitas vezes nós temos dentro de nós uma resposta que não é a verdadeira, mas que por ser uma resposta que nos satisfaz e nos deixa confortável, não procuramos saber realmente se é isso que Deus quer que façamos ou até mesmo ouvimos. Tem certas coisas que o ouvir tem que ser tapado. Por isso, a evidência de que o ouvir é o ouvir pela palavra de Deus, porque Deus sabia, esse pela é por alguma coisa, é por alguém, é pela palavra de Deus, ou seja, essa pessoa tem que estar cheia da palavra, porque senão ele poderia dizer assim, e o ouvir a palavra de Deus. Não, ele diz, e o ouvir pela palavra de Deus, porque aquela que está escrita foi escrita por mãos de homens, mas pelo Espírito Santo que estava dentro de cada pessoa que escreveu a palavra. Por isso, o ouvir pela palavra, não ouvir a palavra simplesmente. A pessoa se torna a própria palavra. Deus está dizendo assim, quando eu falo pela boca de um profeta, se você tiver fé, é isso que a palavra nos revela, se você tiver fé, você vai receber aquilo que a palavra tem para te dar. Então o ponto, novamente, eu digo para você, em que você destruiu a sua vida, foi o momento em que você deixou de ouvir a palavra de Deus. Foi o momento em que você fez como Jacó, como Esaú ali. Todos eles tiveram depois a chance de prestar a Deus os devidos, vamos dizer, a devida colocação para que Deus pudesse fazer justiça com eles. E podemos perceber que Deus, em sua infinita bondade, dá a eles a chance de se arrepender. E eu quero dizer para você agora que nem tudo está perdido, porque você está aqui neste momento, ouvindo este vídeo, buscando a palavra de Deus. Eu quero dizer a você que a sua condição pode ser revertida. E você que está aqui por curiosidade, eu queria perguntar a você. Pergunte para você mesmo assim, por que estou aqui? Será que é só mesmo por curiosidade? Eu quero dizer a você, irmão, que eu não sou santo, talvez seja muito pior do que qualquer um que esteja ouvindo. Mas uma coisa eu sei que vocês não sabem. O ponto que me fez destruir a minha vida me trouxe também o resgate por ouvir a palavra pela palavra através de homens como eu hoje sou usado por Deus para falar para vocês. Então eu ouvi homens lá atrás que falaram pela palavra de Deus, usando o poder de Deus, sabendo que os homens que lá atrás escreveram também foi pela palavra de Deus, foi o som direto da boca de Deus. Por isso ouvir pela palavra, por isso não ouvir a palavra apenas, ouvir pela palavra é colocá-la em prática, é viver os seus mandamentos, é ficar atento. E então o ponto que destruiu a sua vida, qual foi? Quero ouvir da sua boca que você confesse a Cristo, a Deus. Foi o ponto em que você se distraiu e não prestou atenção. Geralmente isso acontece anos e anos depois. No caso de Esaú foi rápido, quando ele percebeu que ele trocou a sua primogenitura porque não deu valor. Ele estava distraído. Ponto que fez com que você destruísse a sua vida, seu casamento, sua vida pessoal, seus sonhos, seu futuro. Foi que você estava distraído e não prestou atenção em palavras como essa que estão sendo ditas aqui agora. Elas não são editadas. Toda palavra que sai da Bíblia Sagrada é o ouvir pela palavra, é que leva até você a condição de entender que Deus quer o seu bem. Eu sei que você hoje talvez nem siga ninguém nas redes sociais. Eu quero pedir a você que você me dê esse ponto aí de confiança, esse momento de confiança, que você se inscreva no meu canal, se ainda não é inscrito, que você também deixe o joinha para que essa palavra chegue até mais pessoas. Uma palavra rápida, mas de consciência, para que a gente possa ter consciência do erro que cometemos e antes até de cometer, perceber o erro do outro para que não façamos igual. O ponto de destruição de nossas vidas é o ponto onde Deus quer trabalhar. Esse ponto que você destruiu a sua vida
não vai ser percebido na hora. Por isso há necessidade de você ouvir coisas como essa aqui. Porque você está ouvindo, não somente ouvindo, mas ouvindo pela palavra de Deus. Não somente ouvindo a palavra de Deus. Por que pela palavra de Deus? Porque tudo que disse aqui eu tirei da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Comente aqui embaixo, nem que seja um oi apenas para você me ajudar aí, tá? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que Deus abençoe esse conteúdo que veio diretamente de Deus para você. Acredite, Deus está falando com você e vai continuar falando. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. E até aí um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir.